Seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito nos foi dirigido pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo nos deu a atenção para o fato de que o livro de Salmos, ele é um livro de louvores a Deus. Salmos, na Bíblia original, é conhecido como Terrilim. Na Bíblia dos Hebreus, o livro de Salmos se chama Terrilim. Se escreve T-E-H-I-L-I-M. E Terrilim quer dizer louvores. E o povo hebreu reuniu 150 salmos. Cada um foi escrito por um autor. Tem muitos salmos que foram escritos por Davi. Tem o Salmo 90, que foi escrito por Moisés. Tem salmos que foram escritos pelos filhos de Corá. O Salmo 42 até o Salmo 49. O Salmo 84, 85 e 87 foram escritos pelos filhos de Corá. Corá foi um levita que adorava a Deus, e os seus filhos escreveram esses salmos 42 ao 49, o 84, 85 e 87. Existem salmos que foram escritos por Asaf. Asaf foi um líder de louvor no templo na época do rei Davi. Então, no templo existiam os filhos de Corá, que faziam parte de um grupo de louvores, e existia Asaf e depois os filhos de Asaf. Eles escreveram o Asaf escreveu o Salmo 50, e depois eles escreveram o Salmo 73 até o Salmo 83. Então, nós vemos que existem muitos autores, existem vários salmos que não se sabe quem foi o autor. Sabe-se que eram sacerdotes que escreveram para adorar a Deus. E esse livro de Salmos, ele reuniu os textos desses autores, onde cada um deles, quando escreveram os salmos que eles escreveram, eles colocaram poesias, onde eles falam sobre a vida. E o livro de Salmos, portanto, é um livro que ele apresenta louvores a Deus, mas ao mesmo tempo ele nos dá a chance de aprofundar o relacionamento com Deus. Porque quando você começa a ler o livro de Salmos, você percebe que ele começa com o Salmo de número 1, dizendo que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não senta na roda dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e medita nela dia e noite para colocá-la em prática, porque será como uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de águas, e cujas folhas não secam e na estação própria dá o seu fruto. Mas os ímpios, ou seja, aqueles que não seguem a palavra, são como a palha que o vento espalha. Então o livro de Salmos já começa trazendo uma recomendação para que você seja bem-sucedido. Se você meditar na palavra dia e noite e colocá-la em prática, você é comparado a uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de águas. Nós sabemos que as águas representam a presença do Espírito Santo. Jesus, em João, no capítulo 4, disse que eu sou a água da vida. Aquele que vier a mim receberá como que um rio que flui dentro do seu coração. Então, uma árvore plantada junto a ribeiro de águas representa uma pessoa que vive perto de Jesus, que vive perto do Espírito Santo. Porque perto de Jesus, recebendo o fluir de um rio, o fluir do Espírito Santo,
a pessoa sempre recebe fé, esperança, então as suas folhas não secam. Folhas que não secam, fala de fé, esperança, alegria, renovação todos os dias. E fruto na estação própria significa que na infância, na adolescência, na idade adulta, na velhice, até no momento em que chegar a hora da morte, a pessoa vai produzir o seu fruto. Qual é o fruto daquele que segue a Deus? Na hora da morte, ele produz o fruto da vida eterna. Ele vai para o céu, ele recebe a Deus para sempre. E durante todas as etapas da vida, aquele que medita na lei do Senhor dia e noite, sabe como escolher o caminho certo. Vai seguir o caminho da vida, o caminho de ter a sua família, ter o seu trabalho, a sua empresa, os seus negócios, ter a sua capacidade de pregar a palavra de Deus, ter uma vida produtiva em que não se envolve com fofocas, com mentiras, com palavras de maledicência, com vitimismo, palavras de a minha vida está ruim, a minha família foi destruída, eu não tenho um trabalho, porque a pessoa que medita na lei do Senhor aprende a organizar a sua família, a viver com Jesus, a ter a presença do Espírito Santo, a ter uma vida de produtividade alta e com eficiência, a servir ao próximo, a querer sempre aprender mais e mais e a servir ao outro, a perdoar as pessoas, a não carregar mágoas, a não carregar inveja, a não pensar e cobiçar em nada daquilo que é do próximo, porque aquele que anda no caminho da justiça, ele tem o que ele precisa. Ele não precisa cobiçar, desejar nada do que é do próximo, porque Deus é o seu pastor e dá tudo o que precisa. Não vive em rodas para falar mal a respeito do próximo, porque não tem tempo para isso. É aquele que é generoso, que ajuda o pobre, ajuda o necessitado e todos os dias vai crescendo e produzindo seu fruto. Depois do Salmo de número 1, o livro de Salmos termina com os Salmos 145 até o Salmo 150, que são os últimos salmos que dizem: louvai ao Senhor com todas as forças, com tudo que vocês têm, com tudo que vocês são. Louvai ao Senhor com instrumentos musicais, com instrumentos de cordas, com símbolos sonoros. E o Salmo 150 diz: todo ser que respira louve ao Senhor. Então o livro de Salmos ele é um livro que começa dando a recomendação de como ser bem-sucedido. Medite na lei do Senhor dia e noite e coloque-a em prática. E você será como uma árvore junto a um ribeiro de águas que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não secam. E, ao contrário disso, os ímpios são como a palha que o vento espalha. Vivendo ao longo da sua vida, você vai chegar ao final e vai louvar a Deus, e vai louvá-lo, e louvá-lo, e louvá-lo. E no longo da vida, você pode passar por situações de ser perseguido por inimigos, como diz o Salmo de número 3. No Salmo de número 3 está escrito: como se tem multiplicado os meus inimigos e os que me perseguem, Senhor. Mas nesse mesmo salmo ele fala: mas eu deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. Depois, o Salmo de número 7 fala que o Senhor me sustentou no momento da angústia. O Salmo de número 13 vai dizer: até quando o Senhor se esquecerá de mim? Para sempre? Até quando eu clamarei e tu não me responderás? Mas eu sei que eu cantarei louvores ao Senhor e receberei a sua salvação. Então, o Salmo 13 nos ensina que há momentos em que vamos orar e vai parecer que Deus está longe de nós. E vai muitas vezes parecer que esse tempo
de solidão está ficando muito longo, mas o salmista, quem escreveu o Salmo 13 foi o rei Davi, ele termina dizendo que eu cantarei louvores ao Senhor e eu receberei a sua salvação. O louvor a Deus, no Salmo 13, está em que mesmo com a impressão de que Deus está longe, ele diz, eu tenho certeza que logo, logo, eu vou cantar louvores ao Senhor e receberei a sua salvação. Então ele louva a Deus porque mesmo nos momentos em que ele sente que parece que Deus está longe, ele tem a fé, ele tem a esperança no coração de que Deus está com ele. Quando você medita na lei do Senhor dia e noite, por mais que você sinta que Deus parece longe, você sabe, você tem certeza, Ele está comigo. O mesmo rei Davi escreveu no Salmo 23 que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E esse salmo é tão conhecido e divulgado porque quando nós dizemos que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nós estamos dizendo que o Senhor é o meu pastor, não me faltará finanças. O Senhor é meu pastor, não me faltará saúde. O Senhor é meu pastor, então não me faltará família, honra, riqueza, prosperidade, saúde, vida abençoada, com a salvação, com a alegria, com mesa farta e com o reino de Deus. Você pode dizer, isso que você está dizendo é uma mentira, mas se você ler o Salmo 81, que nós lemos ontem, lá está dito que se o meu povo me ouvisse, e eu lhes daria o trigo mais fino e o mel saído da rocha. Você sabe que o trigo mais fino é aquele que foi mais trabalhado, é aquele que é o melhor. A leitura do Salmo 81 quer significar isso. E o mel saído da rocha, você sabe que do mel não sai, que da rocha não sai o mel. Deus está dizendo que Ele vai trazer o impossível para abençoar aqueles que o escutam, aqueles que o ouvem. Milagres são para aqueles que ouvem a Deus, aqueles que o escutam. Prosseguindo nos Salmos, quando você é abatido no meio da vida, pensando que não é ninguém, você abre o Salmo de número 8 e lá está escrito: que é o homem para que te lembres dele? E o filho do homem para que se preocupes com ele? Um pouco menor do que os anjos o fizeste, porém deu a ele o domínio de todas as coisas criadas. Então, quando você lê o Salmo de número 8, você recebe a informação de Deus de que você recebeu o domínio de todas as coisas que foram criadas por Deus. Está em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 28. Logo no começo da criação, Deus disse: dominai sobre as aves dos céus, sobre os animais que estão no mar e sobre os animais que vivem sobre a terra. Então Deus deu o domínio sobre todas as coisas para você. Então, quando alguém aponta o dedo para você e diz que você não é ninguém, que você não pode, que você nunca será capaz, você lembra do Salmo de número 8. E o Salmo de número 8 traz uma mensagem: você foi feito pelo próprio Deus. Então, quem quer que diga a você que você não tem valor, que você é menor, que você é inferior, são pessoas mentirosas, porque Deus disse a seu respeito que você foi feito à imagem e semelhança dele e com poderes para dominar sobre todas as coisas. Então, a meditação na palavra de Deus ativa a sua identidade.
faz você saber: eu sou filho de Deus. Faz você entender que se você andar com Deus e pedir a Ele a orientação, Ele vai trazer aquilo que corresponde ao caminho que Ele preparou para você. Quando você continua lendo os Salmos e você passa por momentos da vida em que você está abatido, você encontra no Salmo 42, que foi escrito pelos filhos de Corá: assim como a corça suspira pelas águas, assim eu suspiro pelo teu espírito. Então, os filhos de Corá dizem: nós ansiamos pela presença de Deus, pelo Espírito de Deus em nossa vida. Nesse Salmo 42, no verso 5, está escrito: por que está abatida, ó minha alma? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Então, o Salmo 42 é um salmo que mostra que, quando estamos em terra seca, sedentos, vazios, ansiamos pelo Espírito Santo. E o Espírito de Deus, ele preenche a nossa angústia e ele nos ajuda nas situações de abatimento. Os mesmos filhos de Corá escreveram o Salmo 46, que fala: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, seja em abatimento, seja em angústia, o Senhor está comigo, está com você. Portanto, o livro de Salmos, ele pode ser visto como uma oportunidade de aprofundar a intimidade, o relacionamento, a amizade com Deus. Você começa lendo o Salmo de número 1, que diz: escute a minha palavra, medite nela dia e noite e coloque ela em prática, que você será comparado a uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Você sempre receberá o que você precisa para que você produza o seu fruto na estação própria, em cada situação da vida. No final dela, você terá a vida eterna e você terá folhas que nunca secam. Você sempre será renovado com fé, esperança, confiança e terá sentido na vida e terá o propósito para realizar a vontade de Deus com alegria. Mesmo que você passe por situações em que você se sente pequeno, você vai lembrar do Salmo de número 8 e vai entender: foi Deus que me criou, então eu sou ativado por Deus. Quando você estiver sentindo que Deus está longe, não está ouvindo a sua oração, você vai lembrar do Salmo 13 e vai dizer: mas eu cantarei louvores ao Senhor e Ele me dará a sua salvação. Eu tenho certeza disso. Quando você estiver cercado por inimigos, você vai dormir em paz, como diz o Salmo 3. Quando você estiver com insônia, você não ficará preocupado, você se deitará e descansará. O Salmo 4 fala sobre isso. Depois, quando você se sentir fraco, você vai lembrar que Deus é a minha fortaleza, como diz o Salmo 46. E se estiver abatido, vai lembrar do Salmo 42, dizendo: espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. E quando estiver em momentos de castigo, porque cometeu pecados, você vai se lembrar que os pecados estão sendo castigados para que a alma seja preservada. Os Salmos 44 e 74 são dois salmos que falam sobre isso. Deus colocou o povo de Israel no cativeiro, mas os filhos de Corá que escreveram o Salmo 44 dizem: o Senhor permitiu o castigo para nos trazer de volta a Ele. E o Salmo 74, que foi escrito por Asaf, pelos filhos de Asaf, também fala: o Senhor permitiu o castigo para nos trazer de volta para Ele. Então são dois salmos que foram escritos por autores diferentes. O 44 foi escrito pelos filhos de Corá e o 74 pelos filhos de Asaf, e os dois falam que nós recebemos o castigo porque Deus nos ama.
ele nos traz de volta. Então, quando você estiver fugindo do caminho certo, Deus te trará novamente, trazendo os castigos para o seu arrependimento. Quando você pecar, você vai lembrar do Salmo 51, em que o rei Davi cometeu um adultério e um homicídio, mas ele confessou o seu pecado. Ele se arrependeu. Então o Senhor o perdoou e ele escreveu no Salmo 51: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então ele escreveu uma oração em que ele pede para Deus dar a ele um coração puro e reto para se arrepender. E se você cai no pecado da inveja, saiba que Asaf já caiu nesse pecado. O Salmo 73, ele confessa: Senhor, eu olhei para o ímpio e tive inveja deles, porque vi eles prosperando e vestindo o orgulho como um colar. Eles não trabalham em coisas difíceis e eles prosperam. Até que eu entrei no santuário e eu entendi que o ímpio é como um sopro. De repente ele passa. E quando você olha no lugar dele, ele não está mais ali. Então, quando Asaf olhou para o ímpio na sua prosperidade, ele sentiu inveja. Mas ele entrou no templo e ele pediu perdão a Deus porque ele entendeu: o ímpio pode prosperar na terra, mas para onde vai a alma dele depois da sua morte? Certamente que ele não buscou a Deus e preocupou-se apenas com essa vida. Então ele, depois dessa vida, não entra na vida eterna. Então, o livro de Salmos, ele traz uma evolução, onde você vai crescendo no relacionamento com Deus. E quando você pensa, o que é a vida? O Salmo 90 vai dizer: quem é o homem a não ser um sopro, um vapor que passa nessa vida? A duração dessa vida é de 70, e quando alguns chegam aos 80 anos, tem na sua grande maioria cansaço e enfado. Então, ensina-me, Senhor, a contar os meus dias, de maneira que eu alcance um coração sábio. Foi Moisés que escreveu esse salmo, o de número 90, onde ele fala que a nossa vida é como um vapor, ela é como um sopro. Então ele pede: ensina-me, Senhor, a contar os meus dias, de maneira que alcance um coração sábio. Ele está dizendo: me ensina que a cada dia eu receba sabedoria para dirigir a minha vida lembrando sempre do Senhor, para que, se eu for recolhido, eu saiba que estarei com a vida eterna, estarei sempre com o Senhor. Portanto, o livro de Salmos, ele aborda todas as situações da vida e também as situações de louvor a Deus. O Salmo 103 fala: bendize, ó minha alma, ao Senhor, por todos os benefícios que Ele me tem feito. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, pelo seu cuidado, pela sua proteção. O Salmo 18 fala que o Senhor é o meu rochedo, Ele é a minha salvação. Fala para nós que o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada e a palavra do Senhor é o escudo para todos os que nele confiam. Significa que ela nos protege como um escudo. Quando recebemos as situações difíceis da vida, nós temos uma proteção que é a palavra de Deus. E o livro de Salmos, pela sua extensão, ele tem 150 textos. Permite que você permaneça com Deus durante 5 meses. Se você medita em Salmos, você tem 150 dias de relacionamento com Deus. E se você coloca como propósito ler e meditar em Salmos 2 vezes por ano, você cobre 300 dias de oração e relacionamento com Deus. Além de que a leitura dos Salmos nos ensina como orar.
Você sabia que você pode orar o Salmo 23? Quando você começa a ficar ansioso, abatido, preocupado, você pode dizer: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar junto ao ribeiro de águas. Ele me traz o refrigério. Ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do próprio nome dele. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo de nada, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Ele que prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. O meu cálice transborda. Você está dizendo: eu estou cheio do Espírito Santo, e certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu vou habitar na casa do Senhor por longos dias. Você percebe que quando você ora esse salmo, você está declarando sobre a sua vida todas essas bênçãos. Você está dizendo: eu estou com o Espírito Santo, eu vou vencer meus inimigos, é o Senhor que está comigo, eu sei que nada vai me faltar. E quando você vai orando isso, ao invés de dar lugar para a ansiedade, para a depressão, você vai sendo curado. Então o livro de Salmos ele traz esse benefício. Você tem oportunidade de aprofundar o relacionamento com Deus, você tem oportunidade de ficar bastantes dias com Deus, você tem oportunidade de aprender como ser bem-sucedido lendo logo o Salmo de número 1. Já no começo do livro de Salmos ele fala: medite na lei do Senhor dia e noite, e você será comparado a uma árvore que está plantada junto ao ribeiro de águas, cujas folhas nunca vão secar. Você sempre vai ter esperança, fé, alegria, renovação. Você vai sempre receber o fruto na estação própria, em cada situação da vida, seja em abatimento, em fartura, em bonança ou em situações difíceis de se sentir frágil, você vai receber o alimento para que você vença as situações com Deus. Por isso, o livro de Salmos é um excelente livro para se meditar diariamente. Hoje, nós estamos no dia 82 desse propósito e vamos meditar no Salmo 82. Você está vendo Salmos, capítulo 82 no topo da tela, mas o livro de Salmos não tem capítulos, porque o Salmo 82 não tem relação com o 81 e nem com o 83. Cada salmo é um salmo independente. Cada salmo foi escrito para falar a respeito de uma situação que o salmista estava passando naquele momento. O livro de Salmos, ele é uma coletânea. Os hebreus encontraram esses salmos que foram escritos por homens no seu relacionamento com Deus e reuniram esses salmos formando uma coletânea, uma reunião desses louvores a Deus. Então ele é um livro de louvores e por isso que você encontra muitas músicas, muitas canções, muitos hinos que repetem o que está escrito no livro dos Salmos, porque o livro de Salmos é um livro de honra e adoração, um livro de louvores a Deus. E, ao mesmo tempo, é um livro que ensina o relacionamento com Deus. Então, quando você fala de um salmo, você deve falar no singular, salmo, e deve falar o número, Salmo 82 ou Salmo de número 82. E você sabe que aquele salmo de número 82 está na posição 82 no conjunto do livro dos Salmos. Então, o Salmo 82, ele é um salmo que fala que Deus é o Deus da justiça. O Salmo 82 fala que existem juízes, presidentes, governadores, prefeitos, líderes, pessoas que vivem na terra, que ocupam cargos importantes e que são deuses com letra minúscula. Por que que eles são deuses com letra minúscula? Porque quando você fala na palavra Deus, você entende alguém que tem poder. Então, Deus, o Todo-Poderoso, fala que ele está na congregação dos justos.
está dizendo que Deus está no meio dos poderosos, que Deus julga os poderosos. E Deus fala nesse Salmo 82 que os deuses, com letra minúscula, que são as pessoas que têm cargos de governo, de domínio, de poder na terra, são julgados por ele. Eles podem fazer os seus julgamentos. Às vezes, eles julgam com injustiça, mas Deus está vendo todos os julgamentos que eles fazem, e ele julga a eles. Então, o Salmo 82, ele traz um consolo para quem recebeu uma decisão injusta. Deus está dizendo que o juiz, a autoridade, o líder, o presidente, o governador, o prefeito, seja quem quer que seja, o imperador, o rei, a rainha, a pessoa que julga com injustiça quando tem poder, o superior hierárquico, o dono da empresa, o colega de trabalho que é superior e que faz o julgamento de um processo contra o seu colega, todas as pessoas que têm algum tipo de poder, quando elas julgam com injustiça, Deus traz a justiça e faz com que eles paguem pelas decisões injustas deles com a vida deles. Deus faz justiça no tempo dele. Então, o Salmo 82 traz um consolo para quem foi julgado de maneira injusta. Deus está dizendo que ele é o Deus de justiça e que quem faz isso, julga com injustiça, será julgado por ele, que é o Deus Todo-Poderoso. É um aviso. Julgue com justiça, porque Deus está vendo quando você se entrega ao suborno, à corrupção, ao dinheiro. Deus, em algum momento, de repente, traz a justiça sobre quem age com injustiça quando está julgando alguém. Veja o que diz o Salmo 82. Deus está na congregação dos poderosos. Julga no meio dos deuses. Veja, deuses em letra minúscula. O versículo 1 está dizendo, Deus está na congregação. Quando os poderosos se reúnem, Deus está lá. Deus está vendo tudo o que eles estão decidindo. Vocês pensam, aqueles que estão na Câmara dos Deputados, que estão no Senado Federal, que estão exercendo poder, Deus está lá vendo tudo o que eles fazem. Deus está na congregação dos poderosos. Ele julga no meio dos deuses. Ele vai julgando, vendo o que cada um deles faz. Quando você vê que um, de repente, perde um filho, quando um deles, de repente, sofre um acidente, quando um deles, de repente, sofre uma prisão, quando todas essas coisas vão acontecendo, Deus está realizando julgamento e enquadrando cada um de acordo com o que cada um fez ali. Você pode pensar que estamos sofrendo muitas injustiças, mas Deus não perdeu o controle da situação. Ele sabe exatamente tudo o que acontece. Versículo 2: Até quando julgareis injustamente e respeitareis a aparência da pessoa dos ímpios? Ele faz uma pergunta: até quando vocês vão julgar injustamente? E vocês vão respeitar o ímpio e não vão fazer a juízo. Aí tem um selá. A palavra selá significa pausa. E essa pausa, o livro dos Salmos é um livro de louvores. Esses salmos, eles são músicas que são cantados. São músicas cantadas. Então, sempre que tem um selá, aqui tem uma pausa. E essa pausa tem dois objetivos. O primeiro objetivo é ter uma pausa na música, mas essa pausa também é para as pessoas refletirem no que estão cantando. Então aqui é um chamado a pense. Até quando vocês vão julgar injustamente? E vocês vão respeitar a aparência dos ímpios? Até quando? Aí vem, eu coloquei em laranja os versículos 1 e 2, porque nesses primeiros versículos o Salmo 82 está dizendo que Deus está vendo todos os julgamentos dos poderosos. E ele pergunta, até quando vocês vão fazer isso? Aí, no versículo 3 até o 5, eu coloquei em verde,
porque esses 3 versículos mostram o que Deus quer que os juízes façam, os julgadores. 3. Defendei o pobre e o órfão. Fazei justiça ao aflito e necessitado. 4. Livrai o pobre e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. 5. Eles, os ímpios, nada sabem, nem entendem. Andam em trevas. Todos os fundamentos da terra vacilam. Então ele está dizendo, façam a justiça. Defendam o pobre, o órfão, façam justiça ao aflito, ao necessitado, livrem o pobre e o necessitado, tirem eles das mãos dos ímpios. O versículo 5 fala que os ímpios, os ímpios, não sabem de nada. Eles não entendem, eles andam em escuridão, em trevas. Todos os fundamentos da terra vacilam. Quando se segue o caminho dos ímpios, os fundamentos da terra vacilam. Agora, o versículo 6 até o 7, o 6 e o 7, Deus está dizendo assim, aqui o eu é Deus, eu disse, vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Então Deus está dizendo assim, tudo bem, vocês são deuses, vocês ocupam cargos de juiz, de presidente, governador, prefeito, deputado, senador, de dono da empresa, de colega de trabalho que é superior e que tem autoridade sobre os outros colegas. Vós sois deuses, vocês têm poderes. E vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Só que vocês são todos filhos do Altíssimo. Em outras palavras, eu é que sou o Altíssimo. Eu é que tenho todo o poder. Então vocês são filhos do Altíssimo. Lembrem-se que eu sou o Altíssimo. Versículo 7. Todavia, como homens morrereis e caireis como qualquer dos príncipes. Deus está falando para os deuses com letra minúscula. Vocês podem ter muito poder, mas vocês vão morrer como homens e vão cair como qualquer dos príncipes. Vocês são mortais. Então aqui é uma lembrança. Lembre-se que você é mortal. Quando você julgar alguém, quando você estiver no exercício de poder, lembre disso. Aí o versículo 8, o Asaf fala, levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertencem todas as nações. Ele faz um pedido, o Asaf. Então aqui o Salmo 82, o Asaf, ele explica para nós que Deus está na congregação dos poderosos. E aí ele faz uma pergunta para os poderosos, até quando vocês vão julgar com injustiça? Depois o Asaf, ele traz uma instrução. Ele era um levita, então ele fala, Deus quer que vocês, do versículo 3 ao 5, a primeira parte ele chama a atenção dos julgadores, dos poderosos, versículo 1 e 2. A segunda parte, ele fala para os poderosos que Deus quer os versículos 3, 4 e 5. Defendam o pobre e o órfão, livrem o pobre e o necessitado, façam justiça e não sigam os ímpios. Depois, ele deixa Deus usar ele como um profeta. Ele diz, Deus está me mandando dizer a vocês que vocês são deuses. Vocês têm poder mesmo. Mas vocês são filhos do Altíssimo e vocês vão morrer como pessoas mortais. E aí ele termina fazendo um pedido. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertencem todas as nações. Então, se você ocupa algum cargo de liderança, de poder, saiba que você pode ser um Deus com letra minúscula na terra, mas você vai morrer um dia. E Deus está vendo o seu julgamento. E no devido tempo ele vai julgar você também. Então seja justo no seu julgamento. E se você é a vítima que sofreu um julgamento injusto, saiba que Deus vai fazer justiça para aquele que te julgou injustamente. Porque o versículo 1, Deus está na congregação dos poderosos. Ele julga no meio dos deuses. Ele vê o que está acontecendo.
E quando o versículo 1 fala na parte final, ele julga no meio dos deuses, está dizendo: ore, peça que eu venha agir quando o seu processo estiver sendo julgado. Porque ele julga no meio dos deuses, ele entra lá no tribunal, ele exerce poder para fazer com que eles realizem a sua justiça. Ore e peça, Deus, entra naquele processo, faz o julgamento correto e justo para mim. Não deixa que eles se corrompam. Se o juiz for corrupto, aquela autoridade for corrupta, tira daquela posição para que não julgue o meu processo, mas para que o meu processo, a minha causa, seja julgada pela pessoa justa, preparada pelo Senhor. O Salmo 82, numa aplicação prática, ensina que até nos nossos processos nós devemos pedir que Deus entre e faça o seu julgamento para que a justiça nos venha. Essa é a meditação do Salmo 82. Deus seja sempre a tua justiça e que você seja a pessoa justa quando está numa posição de poder. Lembrando que você é mortal e um dia prestará contas dos seus julgamentos diante do Deus Altíssimo. Só Ele é eterno, só Ele é Altíssimo. E se você quer chegar justo diante de Deus, eu te convido a receber Jesus como seu Salvador. Jesus foi enviado por Deus para morrer na cruz por toda a humanidade. Quando ele derramou o sangue dele na cruz, o objetivo foi que todo mundo que receber Jesus, pelo sangue dele receba o perdão dos pecados. Quando você é perdoado dos pecados, você recebe 3 benefícios. Você se torna filho de Deus, o seu nome é registrado no céu, no livro da vida, e você recebe, enquanto estiver aqui na terra, o Espírito Santo, para poder chegar até lá, no céu. Ele vai ajudar você, o Espírito Santo, a viver aqui na terra conforme o que Deus quer para você. Então, se você quer isso, faça uma oração comigo. Repita essa oração. Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Limpa os meus pecados e escreve o meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para seguir ao Senhor aqui na terra até chegar no céu. Em nome de Jesus, amém. Com essa oração, você recebeu Jesus, você recebeu Ele como seu Senhor e Salvador. Agora procure meditar na palavra e praticar. Ele já perdoou seus pecados, agora você é filho de Deus. O seu nome você acabou de pedir para ser anotado no livro da vida que está no céu. É um livro que está lá no céu, que é como o registro de nascimento. Você nasce no céu quando você aceita Jesus. Então o seu nome foi registrado lá. E você pediu para ter o Espírito Santo, e o Espírito Santo está com você. Quando você sentir um aperto no coração, significa que ele está te alertando. Não faça isso. Preste atenção ao seu coração. Quando ele colocar paz, quando você estiver perguntando, eu devo fazer isso? Ele estará com você. E quando você estiver errado, ele colocará um aperto, dizendo, não faça isso. E procure uma igreja onde você possa seguir a Jesus. Procure uma igreja que prega que Jesus está vivo e que devemos orar exclusivamente a Jesus. Você não precisa orar a nenhuma imagem de escultura e nem a nenhum santo. O Salmo 115 fala que as imagens têm forma de homens. Têm olhos, mas não veem, boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que nada fazem e pés, mas não andam. O Senhor Jesus está à direita de Deus, ele está vivo. Você recebeu ele. Ore para ele. Procure uma igreja que prega isso e siga a Jesus. De hoje até a eternidade, você estará lá. Tenha certeza, e se você não recebeu Jesus, volte o vídeo e faça essa oração. Receba ele
e receba essas bênçãos dele. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre grandemente. Amém.